Então, na aula passada, nós tínhamos começado a estrutura de seleção. Vou fazer uma rápida leitura para recordá-los, né? Então, nós temos que os códigos de linguagem de programação podem ser apenas sequenciais ou pode conter uma tomada de decisão ou ainda a repetição. Nós veremos esses casos, né? Atualmente estão vendo a decisão. Então, nós estamos vendo agora a tomada de decisão. E na linguagem de programação do Scilab, se utiliza if, e em inúmeras outras linguagens de programação também utilizam o if. Né? Então, esse ponto pode levar a sequência de programação para caminhos diferentes. Então, nós denominaremos essa estrutura de decisão, seleção ou condicional. Os códigos escritos com o objetivo de tomar uma decisão de acordo com o teste de uma condição. Então, essa decisão vai ser, né, os programas vão ser organizados de modo seleção simples, composta ou encadeada. Então, aqui nós temos como é que é essa estrutura, como é que é a sintaxe dessa estrutura. Aqui nós estamos falando de lógica de programação. Então, por isso estamos utilizando a linguagem natural, né? Utilizando o C, que corresponderia ao if. Né? Então, como é que é essa estrutura? Ela tem um C, uma condição. Né? Se essa condição for verdadeira, ele executa os comandos. Caso contrário, o laço, melhor, essa estrutura é terminada. E o C, normalmente, essas palavras-chave aqui, elas dependem da linguagem de programação. Então, aqui, como eu disse, né, se for verdadeira a condição, os comandos serão executados. Aqui aí fizemos um exemplo de notas de um aluno. Né? Então, isso aqui eu vou passar rapidamente, como já vimos. Então, aqui estão os 3 pontos básicos da lógica de programação, que é identificar a entrada, identificar o que é o processamento e o que é a saída. Né? Tendo esses 3 pontos básicos, como já falamos, fica fácil, ou pelo menos basta seguir a lógica, né, de programação para resolver rapidamente o problema. Então, essa primeira lógica que nós vamos trabalhar é a lógica de programação. Então, aqui está identificado as notas, né, as 4 notas, o que são entradas, o que é processamento, o que é calcular a média, e a saída, que é a impressão na tela, né, ou seja, dizer que apresentar a média e também informar se o aluno está aprovado. Então, isso se usa a lógica de programação, escrevendo em linguagem formal. Então, aqui na lógica de programação, o pseudocódigo, nós temos aquela estrutura, o C, né, como nós já vimos na aula passada, e aqui está explicado cada ponto importante aqui nesse slide. Eu queria modificar e dar essas informações, e nem sempre essas informações estão claras. Né? Então, aqui está reforçado todos esses pontos que nós já vimos, né? Queria destacar cada um deles, cada etapa, bem claro. Né? A saída aqui, só um detalhe, a saída nem sempre é o final, né? A saída pode ter saída ao longo do programa, como nesse caso aqui. E depois tem um fluxograma, que a gente já comentou, que é uma maneira gráfica de escrever o mesmo pseudocódigo, e algumas situações, como essa aqui, é uma decisão, e apresenta outras informações, né, que o pseudocódigo não apresenta. Informações gráficas, por isso é importante a gente entender também como é que é esse recurso. Então, aqui está, e aqui está em pseudocódigo ainda, depois aqui está em código fonte, né, sei lá, né? Código fonte é aquele código
que nós vamos executá-lo no computador, ou seja, no interpretador. E o próprio interpretador vai transformar cada linha dessa aqui em código de máquina. É por isso que é importante usar as palavras corretas, né, a sintaxe correta, a sequência correta, porque senão o compilador, ou melhor, o interpretador não tem condições de transformar esse código de uma maneira que o computador possa processá-lo adequadamente. Então, aqui tem as maneiras de entrada de dados, que é usando a função input. Depois aqui a gente fez um cálculo de uma média simples, depois testou, usou o if, né, que é o que nós estamos vendo agora. Esse if, ele testa uma condição, nesse caso, se o conteúdo da variável MA é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, ele executa o campo que está aqui abaixo, né, ou seja, vai imprimir, né, porque ele diz que é uma impressão de tela, ele vai imprimir essa frase aqui que é a aluna provar. E termina, porque a gente não fez mais do que isso, né? Poderia continuar o código, sem dúvida nenhuma. Então, é importante perceber que aqui nós temos o pseudocódigo e aqui nós temos o código fonte, que é o código baseado no Scilab. Se fosse uma outra linguagem de programação, ela seria diferente, naturalmente. Aqui tem algumas informações adicionais, observar que o Scilab dispensa algumas linhas de código, que é exatamente a identificação do tipo, né? Não precisamos identificar o tipo, mas temos que dar um nome para as variáveis, né? E está sendo feito aqui enquanto lê, né? Então, enquanto a gente vai ler a informação, ou melhor, o computador vai ler, né? O programa vai ler, a gente já define as variáveis ao mesmo tempo, mas isso é uma característica do Scilab. De outras linguagens não serão assim. Então, pseudocódigo é uma estrutura lógica que deve ser adaptada a cada linguagem de programação específica. E depois nós vimos a seleção composta também nós vimos, que é uma situação em que acrescenta-se um pouco mais de informação, ou seja, se dá informação também se o aluno for aprovado. Então aqui tem toda aquela sequência novamente, e o que na seleção composta nós estamos acrescentando é justamente esse se não se. Esse se não se permite fazer um segundo teste dentro da mesma estrutura do C. Então, aqui está escrito o pseudocódigo, aqui é o fluxograma. Então, nós temos o C, o que nós acrescentamos ali foi o C não C. Então, com isso, a gente pode executar alguns comandos, nesse caso é só impressão, mas poderia ser inúmeros outros comandos se fosse verdadeiro, ou inúmeros outros comandos se for falso. Então, ela toma dois caminhos diferentes, por isso, tomada de decisão, né, de seleção, né, é por isso que a gente dá esse nome. Aqui está o código, está o pseudocódigo, e aqui o código fonte também. Então, nós usamos o C, fica como if, né? O C não C fica como else if, e naturalmente tem esse fim que todo comando de seleção tem que ter o fim. Esse fim aqui, o fim do programa e início do programa é porque, normalmente, dependendo da linguagem de programação, tem uns comandos específicos para isso, principalmente para o início. E esse end aqui é o end do if, mas acaba sendo também o final do programa, porque o interpretador não encontra mais nenhuma linha aqui e ele vai entender que o programa terminou. Então, como eu disse, esse início aqui e o fim, essas características, assim como os outros comandos, vão depender da linguagem de programação escolhida. O Scilab simplifica muitas delas, como a gente está falando. E também esse término também é simplificado. Então, por isso que o Scilab é uma linguagem de programação
mais fácil para a gente aprender, né, de executar qualquer tipo de comando. Agora nós vamos ver uma seleção também, mas o que a gente chama de encadeada ou heterogênea. Ali, o que nós vimos aqui anteriormente são programas simples, né? Vai ser também desse tipo aqui que nós vamos fazer uma seleção. Mas se nós tivermos que fazer diversas outras seleções, né, a gente executa, faz uma seleção, e depois dentro dessa seleção tem outras seleções que estarão embutidas, então por isso que a gente vai chamar de encadeadas. E para encadeada, nós teremos a heterogênea e a homogênea. Nós vamos falar primeiro da heterogênea, porque ela é meio assim, não tem uma definição assim, de detalhes, né? A gente pode fazer de diversas maneiras. Homogênea é quando existe uma repetição de tomadas de decisão, então a gente vai tratar por último. Então, aqui nós fizemos de lógica de programação, essa seleção encadeada heterogênea, e eu vou tentar mostrar para vocês aqui por que a gente está chamando de heterogêneo. Né? Vocês observem que as tomadas de decisões, que são quando a gente usa esse C, ele sempre tem um fim, né? Fim C. Então, esse C aqui, ele vai terminar aqui. Mas aqui dentro desse C, quando essa condição for verdadeira, essa condição que eu chamei de condição 1 aqui, aí ele vai executar o corpo, todo o corpo aqui, ó, esse corpo todo aqui, ó, ele vai executar, ele vai dar um jeito de executar isso aí, ou pelo menos uma parte dele. Né? Porque se essa condição não fosse verdadeira, o que ele faria? Ele simplesmente terminaria e seguiria com os códigos, se houver, né? Se houver códigos seguintes, ela continuaria, mas só se essa condição for falsa. Se ela for verdadeira, ela entra aqui dentro desse corpo aqui. Né? Então, essa seleção encadeada heterogênea, ela está envolvendo vários tipos de comando. E aqui a gente observa que tem um C, né? E esse C, ele termina aqui, ó. Certo? Ele vai terminar aqui. Mas aí tem, desculpa, não, ele começa aqui e termina aqui. Ó. Não, esse C ele começa aqui e termina aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele executa e termina aqui. E aí, né, do jeito que está aqui, ele vem para esse outro C aqui. Dentro desse C aqui que termina aqui, ó, esse C termina aqui. Por que eu sei que esse C começa aqui e termina aqui? Por que eu sei? Porque aqui dentro, ó, tem um senão. Então eu sei, ó, e o indentamento aqui também está mostrando isso, que ele tem esse C, tem um senão e tem um fim C. Né? Esse aqui, ó, esse C não tem senão, ele começa aqui e termina aqui. Né? Mas esse aqui também não, ele começa aqui e termina aqui. Esse C, ele tem um senão e tem um fim. Mas dentro desse C aqui, caso essa condição seja verdadeira, né, aqui nesse caso, caso seja verdadeira, ele vai executar esse comando e vai vir para esse C, que termina aqui. Então aqui tem uma mistura aqui de comandos que eu fiz justamente porque é heterogênea, né? Pode ser um C dentro de outro C e assim por diante. Por isso, a gente chama isso aí de heterogêneo. E vamos ver que a homogênea é bem irregular, assim, tem uma formatação bem clara. Né? Então, aqui, para exemplificar, nós vimos, né, eu falei na aula passada, mas vamos repetir aqui, que colocamos um exemplo para identificar se um triângulo equilátero, isósceles, escaleno, né? Então a gente vai fazer um programa para exemplificar um caso de seleção composta heterogênea. Então aqui um problema, né, como eu disse para vocês, o problema é aquilo que nós queremos resolver, né,
Nós queremos fazer um programa para resolver um problema, então a gente tem que extrair algumas coisas importantes desse programa, como a gente vai ver em seguida. Mas aqui qual é o problema? Diz, dado 3 valores, A, B, C, verificar se podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. Ou seja, primeiro, verificar se podem ser. Sendo triângulo, verificar se configura um triângulo equilátero, ou um isósceles, ou um escaleno. E também informar se não for um triângulo. Certo? Então, esse é o problema que nós teremos que resolver por computador. Então, como é que se faz isso? Nós temos algumas condições aqui para fazer isso. Vocês vão ver que esse slide está melhor elaborado do que na aula passada. Eu acabei perdendo esse slide aqui, mas recuperei ele. Né? Então, aqui, informações sobre retângulos que são necessárias para montar esse programa, porque eu tenho um problema para resolver. Então, eu preciso estruturá-lo, preciso algumas vezes saber as equações corretas, preciso entender o problema para poder ser resolvido. Então, nesse caso em particular, né, nós precisamos saber se esses lados do triângulo formam uma figura geométrica fechada. E para isso, aí nós vamos lá pesquisar como é que é uma situação dessa aí. Tem algumas condições, né? Ou seja, se eu somar 2 lados, eles têm que ser maior do que o terceiro lado. Isso é uma condição que permite que os 3 lados montem, né, uma figura geométrica, senão elas podem não fechar, ficar uma figura aberta, não consegue fechar. Então, por isso que tem uma condição. Depois, nós precisamos, né, também saber o que é um equilátero, o que é um isósceles e o que é um escaleno. E a gente precisa fazer todos esses testes. Né? Primeiro ver se os 3 lados formam um triângulo. Depois, testar se ele é equilátero, depois se é isósceles e depois se é escaleno. Então, são vários processamentos que nós temos que fazer, né, para que o programa funcione corretamente. Então, agora aqui nós já fizemos de forma mais sintética ou de forma mais matemática, né, aquelas mesmas condições que a gente descreveu ali. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pegar o problema e verificar como isso pode ser resolvido pelo computador. Então, dando continuidade, né, como é que se testa se os 3 lados formam um triângulo? É fazendo esses cálculos aqui. Eu tenho que pegar 2 lados, somar e testar com o terceiro. A soma desses 2 lados tem que ser maior do que esse terceiro lado. Então, nós testamos 3 vezes aqui. Ó, certo? E as 3 condições aqui têm que ser válidas. Né? Por isso o E aqui. Ó. Então, isso aqui tem que ser válido, e isso aqui tem que ser válido, e isso aqui tem que ser válido. Isso nós estamos usando o E. Muito bem. Se isso aqui, quando isso aqui for verdadeiro, a gente pode partir para a verificação seguinte. Por exemplo, como é que é um triângulo equilátero? São os 3 lados iguais. Então, o que é que eu faço? Uma maneira de fazer, né, nós vamos ter que comparar os 3 lados. Então, é mais fácil em computador comparar 2 lados e depois comparar os outros 2. Então, aí a gente, verificando essas 2 condições, né, esse triângulo será equilátero. Então, precisamos testar se o A é igual a B e se B é igual a C. Se for isósceles, né, são 2 lados iguais, então eu vou testar se A é igual a B ou, né, porque se A é igual a B já é isósceles, então já acabou, né, já podemos, não precisamos testar as outras condições. Mas se isso aqui não for verdadeiro, a gente tem que testar se o A e o C são iguais. Ou então, quem sabe, o B igual a C. Aqui, vocês estão percebendo, aqui nós estamos trabalhando em lógica, então não deveria ter colocado esse igual. Né? Por quê?
Porque em programação, embora em lógica também possa ser usado isso, né? Mas é mais de programação. Mas como é lógica de programação, né, eu deixei assim. Porque, veja bem, ó, aqui teria que ser igual a igual também. Né? Teria que colocar igual, por quê? Porque apenas um igual, ele vou marcar aqui porque eu tenho que corrigir isso aqui. Apenas um igual é um operador de atribuição, certo? É um operador de atribuição. Quando nós temos igual, igual, é um operador de comparação. Então, eles têm funções diferentes quando a gente faz programação. Quando é igual, significa que nós estamos atribuindo, normalmente as linguagens de programação são assim, né? A gente atribui o conteúdo de B em A, ou de C em B. Então, essa linha aqui, em programação, estaria errada. Eu teria que botar A igual, igual, A igual, igual, B igual, igual. Né? Porque esse operador é um operador de comparação. Ele está simplesmente comparando se B, ou se A é igual a B, ou B igual a A. Bem, aqui nós temos o escaleno, né? Ou seja, três lados diferentes. Esse comando aqui também é um comando de programação, eu acho que seria interessante usar outro símbolo também, vou ver se eu acho outro símbolo, que é A é diferente de B. Isso aqui já é a linguagem de programação, né? A é diferente de B. Então, na lógica de programação, né, A é igual a B e B é igual, desculpa, A é diferente de B e B é diferente de C e A é diferente de C, então significa que os três lados são diferentes e ele será escaleno. Então, isso aqui é uma síntese de informações necessária para que a gente possa desenvolver esse programa. Então, é preciso, né, na hora de resolver um problema, reunir essas informações. Aqui está o pseudocódigo desse programa. Né? Então, como sempre, como eu já falei para vocês, a lógica de programação começa com um início e um fim, que vai depender da linguagem de programação. Também, lógica de programação, a gente define o tipo e o nome das variáveis. Depois que isso foi feito, nós podemos já o programa já pode ler o conteúdo dessas variáveis. Aí, uma vez que esses conteúdos das variáveis estão na memória do computador, aí sim já pode acontecer os processamentos. Então, observe que tem um C aqui, tem um C não e o fim. Eles estão indentados, estão alinhados de uma forma que, para mostrar que esse C está relacionado com esse C não, está relacionado com esse fim C. Então, começando, né, esse C aqui testa essas condições aqui, ó. A menor que B mais C, e assim por diante, todos eles aqui. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui, ou seja, se B mais C é maior que A, se A mais C é maior que B, se A mais B é maior que C, se isso aqui for verdadeiro, aí ele vai entrar no corpo do programa, que é isso aqui, ó, no corpo do C, né, se aquela linha de comandos aqui for verdadeira. Então, ele vai entrar aqui. Mas entrando aqui, ainda tem outras condições. Observe que tem um C, tem um C não C, tem um C não e o fim C, que deveria estar aqui. Desculpem, né? Assim, aqui 47 também, uma pequena corridinha. Então teria que estar, para ficar alinhado, né? Para ficar bem alinhadinho, para a gente perceber que esse conjunto todo aqui faz parte daquele C ali, não desse C primeiro, desse C. Então, a gente aqui, ó, nessa primeira linha, a gente está fazendo um teste. Está perguntando se A é igual a B e se B é igual a C. Se isso aqui for verdadeiro, se essa linha for verdadeira, ele vai imprimir na tela triângulo equilátero. E não vai executar o C não C e o C não. Certo? Ele não vai executar porque esse C não C e esse C não faz parte da estrutura do C. Então, quando isso aqui for verdadeiro, né, essa sintaxe do C,
diz o seguinte: não lê as linhas seguintes, sai fora. Sai fora, ou seja, ele salta para esse fim C e vai continuar lendo, vai ler as linhas seguintes, naturalmente, tá? Mas isso é importante entender, né? Que o C testa essa condição, se for verdadeira, ele não executa o senão C e também não executa o senão. Mas se esse teste inicial der falso, aí sim, ele entra para o senão C, certo? Então, esse senão C é como se ele tivesse assim, uma hierarquia inferior do outro. Ele pertence ao C e está numa outra condição, que ele pode testar novamente as condições, as próximas condições aqui. Então, se esse C der falso, esse senão C será testado. Se esse teste der verdadeiro, ele vai imprimir o triângulo isósceles e vai sair fora desse trecho aqui que está sinalizado aqui. Tá? Se der verdadeiro, ele imprime isso aqui e sai fora. Mas se der falso esse teste, ainda tem um senão. Mas o senão não faz teste, ele simplesmente executa essa linha aqui. Certo? Então, só repetindo aqui, o C testa essa condição, se der falso, ele vem para o senão C, testa essa condição, se der falso, aí ele vem para o senão e imprime e termina esse C. Ok? Mas, vamos supor que nós executamos, né, o programa executou até aqui, e eu disse para vocês, quando ele termina o C aqui, ele vai para a linha seguinte. Mas tem um detalhe muito importante, que esse C aqui, ó, tudo isso aqui que está assim, destacado, ele está dentro de uma estrutura de C. Certo? Então, ele iria para a linha seguinte, sim. O problema é que esse conjunto de linhas de programação está dentro do C. E eu falei para vocês que, se essa linha fosse verdadeira, ele executa, certo? Então ele vai executar isso aqui. E termina. Certo? Porque tudo isso aqui faz parte desse C. Então, se esse C for verdadeiro, ele executa e termina. Então, quando terminar o fim C aqui, ele não vai vir para o C não, porque o C não, ele está dentro desse C aqui, e esse C não pertence a esse C. Então, ele vai ter que sair fora, ele não vai executar o C não, porque o C não, como eu disse, pertence ao C, e esse conjunto de dados e linhas está dentro desse C. Então, quando ele terminar aqui, ele não vai executar o C não, ele vem e termina. Vocês entenderam essa lógica aqui? É importante entender isso. Vamos adiante. Aqui está a mesma lógica, só que com fluxograma, né, que tem uma visualização aqui, ó, observe que ele faz um teste, né, verificando se é um triângulo fechado, né, se é uma figura geométrica fechada. Se for falso, ele já avisa aqui, ó, não é um triângulo. Que é essa mensagem aqui, ó, esse valor não forma um triângulo, você sai. Se isso aqui for verdadeiro, ó, ele passa para o estágio seguinte e testa isso aqui. Se for verdadeiro, ele imprime triângulo equilátero. Se for falso, ele vem para o próximo teste. Né? Aí ele testa aqui. Se for verdadeiro, ele imprime triângulo isósceles e termina. Se não, ele vai imprimir triângulo isósceles. Então, é importante fazer essa comparação aqui, ó, o pseudocódigo com o fluxograma, para entender bem o que a lógica do programa está dizendo. Tá? É bastante importante ver isso aqui, fazer essa comparação. Aqui foi trazido mais alguma informação, ó, frisando sobre o else if. O else if permite acrescentar outras opções dentro da mesma sequência de teste, porém só será
porém só será executado se o if for falso. É aquilo que eu estava falando para vocês. Né? Se o if for falso, ele, como está dentro da estrutura do if, ele executa o else if. Se aqui for falso também, aí sim ele executa sem testar o else. Então, eu procurei dar essa ênfase aqui para destacar bem. Ó. A gente pode ver bem aqui. Ó. O if está aqui, termina aqui, e esse if está aqui, termina aqui. Coloquei cores para destacar isso aí. E aqui eu ainda fiz mais algum detalhe, ó, onde ele testa a condição. Se for verdadeiro, executa o comando abaixo, ou seja, isso aqui que está em vermelho. Né? Esse if testa essa condição. Então, aqui é um if, um bloco separado, que está aqui dentro, ele vai testando, como a gente viu ali. Né? Mas se a condição for falsa, essa primeira aqui, né, for falsa, o que, que ele faz? Ele vai para o else, né, e termina também, porque né, tem que ter um fim no if também. Então, aqui, tudo isso aqui que está sendo explicado aqui, eu já expliquei ali para vocês, né? É o que eu já tinha explicado. Né? Vou reforçar aqui, né? Entender melhor. Certo? Então, esse foi a seleção encadeada heterogênea. Então, é uma estrutura assim que é mais variada, né? Pode ser modificada. Mas quando é uma estrutura, ela tem um comando encadeado, né? Dá-se esse nome para distinguir do outro, para chamar a atenção de alguns detalhes, mas basicamente é if também, né? É estrutura de seleção. Então aqui, estrutura homogênea acontece quando várias opções são encadeadas e precisam ser atendidas simultaneamente para que o comando X seja executado. Ou seja, o comando X, né, só será executado se todas as opções anteriores forem atendidas. Essa construção segue um padrão. Dentro de cada C não existe, aliás, existe. Não, eu não precisa existir senão, né? Mas eu coloquei o senão. Eu dei um jeito de colocar lá o senão. Vou mostrar para vocês. Então, essas condições, ele vai testando, todas as condições precisam ser válidas, né? Para que chegue até o comando. Então, o C testa várias condições antes de executar o comando. Por isso, ele fica com esse aspecto homogêneo. Então, veja aqui, ó, que nós temos um C, então ele testa essa condição. Sendo verdadeira, ele faz um comando. Aí vai para o próximo. C. Se essa condição for verdadeira, ele vai para o próximo. E vai seguindo até que a última condição for testada. Se for verdadeira, ele executa o comando. Né? Pode ser, não é só um comando, pode ser vários comandos. Né? E cada C tem um fim aqui, ó, observe, né? Cada um, o indentamento aqui é justamente para mostrar isso. Ó. Então, cada C tem uma condição aqui. Se esse C aqui der errado, ele já pula para cá, termina tudo. Né? Porque esse conjunto interno aqui só será executado se essa condição for verdadeira. Se for verdadeiro esse, mas esse não for, né, então ele vai saltar e termina aqui também. E depois, naturalmente, desce aqui e termina também. Tá certo? Então aqui está no fluxograma também isso aqui, ó. Testa essa condição, se é verdadeiro, ele vem para a segunda e assim por diante. Né? Se não, ele sai fora e termina o programa. Então, aqui o fluxograma eu entendo assim que mostra mais claro, né? Talvez do que aquele primeiro caso ali, né? Ele vai testando, se for verdadeiro, aí sim ele vai descendo todas as opções. Então agora nós veremos um exemplo. Eu, por incrível que pareça, eu não achei um exemplo desse tipo, então eu inventei um. Eu inventei um que é o seguinte, ó, esse aqui já é o código, né, do Scilab. Então eu coloquei dois comentários aqui, o seguinte, ó, a estrutura de seleção encadeada homogênea. Então qual é o objetivo? Soletrar a primeira palavra da bandeira do Brasil. Então
eu criei um vetor aqui, ó, vocês devem estar lembrados, aqui foi criado um vetor, e, naturalmente, aqui tem uma mensagem para o usuário. Então, sempre é bom dar uma informação para o usuário para ele saber o que está acontecendo, né? Então, a mensagem que é dada na tela é: soletre a primeira palavra da bandeira do Brasil. Claro que eu estou... a pessoa vai adivinhar, né? No caso ela não saiba qual é a primeira palavra, ela vai adivinhar. Então, o programa tem que saber já que palavra é essa. Por isso que eu criei aqui um vetor chamado palavra e inseri nesse vetor todas as letras da primeira palavra da bandeira do Brasil. Essa vírgula aqui, como eu já falei para vocês, né, como isso aqui é um vetor, essa vírgula não é necessária. Eu coloquei porque eu achei que ficava mais claro, a visibilidade é melhor. Outro detalhe também é que caractere, né, ou melhor, letras, né, deve ser separada por aspas ou apóstrofo, no caso aqui, né? Pode ser aspas duplas também, né? Não tem problema, não faz diferença. Então aqui eu digitei toda a palavra, né? É claro que o usuário que vai tentar adivinhar a palavra, ela não sabe que palavra é essa, né? Mas está lá armazenado no programa do computador. Então, o que o programa pede? Aqui ele está pedindo digite a primeira letra, no caso da... Eu não escrevi todo o texto, mas digite a primeira letra da primeira palavra da bandeira do Brasil. Né? Como a frase ia ficar muito grande, eu não dei dizer. Como já tinha explicado no início, eu pedi para digitar a primeira letra. Como já falei, o input captura do teclado, né, quando a pessoa digitar no teclado, e coloca na variável letra. Então, letra é uma variável que eu criei também, que nesse caso aqui já está sendo criado nesse momento aqui, né? E depois ele testa. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele testa o seguinte: ele testa se o conteúdo da variável letra, que foi introduzido aqui nessa linha anterior, se ela é igual a o primeiro elemento do vetor palavra. Né? O vetor palavra está aqui. Então, ele quer esse teste está testando se a letra digitada, que está aqui nessa variável, desculpa, é igual ao primeiro elemento do vetor palavra. Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele vem para a segunda linha, desce a linha, e o que ele faz? Ele digita a segunda letra. Então, como ele acertou, ele manda, né, solicita que digite a segunda letra. O que a pessoa digitar, ele vai colocar na mesma variável que a gente tinha, que o programa criou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sobrepor a letra anterior. Claro que vai apagar e vai ficar com essa letra que ele acabou de digitar. E aí ele testa se aquela letra que ele acabou de digitar, né, que está na variável letra, se ela é igual ao segundo elemento do vetor. Se for verdadeiro, ele vai para a linha seguinte e dá a mensagem, digita a terceira letra. Aí digita a terceira letra, essa letra fica na variável letra, e ele testa se é igual ao terceiro elemento do vetor palavra. Se for verdadeiro, ele executa a linha seguinte e manda digitar a quarta letra. Aí o que a pessoa digitar, ele coloca novamente na variável letra, sobrepondo a anterior, e testa se aquele conteúdo daquela variável, né, que contém a letra digitada, se é igual ao quarto elemento do vetor palavra. Se for igual, ele manda digitar a quinta letra. Coloca lá na variável letra e testa se o conteúdo da variável letra é igual ao quinto elemento do vetor palavra. Se for igual, ele dá parabéns. Né? Dá parabéns, né? Ó, ele executou o comando aqui. Ó. E o que acontece depois? Termina. Mas ele executou todos os comandos aqui, ó, iguais, né, praticamente iguais, e dá o parabéns e termina. Tudo if, né, ó, esse if está dentro de todos eles, né?
Então, ele vai executando somente se tiver verdadeiro, certo? Se não tiver verdadeiro, ele vai... Eu vou mostrar agora para vocês o que vai acontecer. Mas aí, quando a coisa acontecer, ele sai fora, né? Porque ele está dentro de todos... Ele vai fechando todos eles, né? Na verdade, como ele está dentro de todos eles, vai fechando e termina o programa. Agora vamos ver uma situação em que a pessoa erra, só para a gente entender um pouco melhor. Se a primeira letra a pessoa errar, observe que esse if tem um else, certo? Então, o que ele vai dizer? Tentar novamente. Então, se essa primeira letra aqui for errada, esse indentamento aqui mostra que ele vai executar o else. Tentar novamente e termina, né? Aqui o programa não vai ficar num laço, tá? Porque o laço é um outro comando que nós vamos ver depois. Então ele simplesmente manda tentar novamente, mas termina o programa. Que é assim que funciona o if. Mas vamos supor que a pessoa acertou a palavra e vem, né, manda digitar a segunda. Né? E aí ele testa a segunda aqui, ó, a segunda palavra, né? Se for falso, o que acontece? Esse if aqui, ó, tem esse else aqui. Então ele executa o else e manda tentar novamente, termina e termina. Né? Então todos esses if têm um else aqui e o else dá a mensagem tentar novamente. Certo? Seria interessante executar esse programa aqui, né? Não sei se há necessidade da gente fazer aqui, mas para vocês verem como é que funciona isso aqui. Tá? Vocês gostariam de fazer aqui? Ou gostariam que eu fizesse aqui? Dá um trabalhinho aqui, digitar tudo isso aqui, né? Mas é interessante para ver como é que funciona. Vocês têm um tempinho aí para a gente fazer? Vocês gostariam de fazer o programa, algum de vocês? Estão dispostas aí? Cheio de energia e vontade. O professor não quer fazer e a gente visualiza? Como é que é? O professor não quer fazer e a gente visualiza? Tá bom, então vou fazer, tá? Vou fazer. Mas também, se o professor não quiser fazer, não tem problema, não. Não, eu estou dando oportunidade para vocês fazerem, porque eu acho que é importante para entender, né? Sim. Bom, vamos lá. Eu vou executar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não tenho ele aqui. Eu tenho em algum lugar, mas eu vou ter que digitar aqui porque não sei onde estaria esse programa. Tá? Então eu vou parar aqui essa apresentação e vou mostrar o Scilab. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço o programa. E aí vocês vão acompanhando aqui. Então eu tenho vários programas, eu vou abrir um outro aqui, né? Aqui a gente abre um novo. E vocês já sabem, né, que o comentário ele fica verde, pelo menos o meu fica verde. E a gente pode fazer dar alguma informação aqui, né? Programa que pede as letras de uma chave, sei lá, uma chave. Pode ser nome assim. Esse é o objetivo do programa, né? Então, como vocês viram ali, né, eu dou uma mensagem para o usuário. Por exemplo, este programa permite que o usuário adivinhe uma palavra, né?
digitando-a por letras, vamos dizer assim. Se ficou muito claro. Tá. Vai estar mensagem, né? Essa mesma isso aqui poderia ser com printf também, mas vamos deixar assim. Então aqui está a mensagem para o usuário, né? E depois, o que é que nós vamos fazer, né? Eu coloquei aqui a variável palavra, vamos utilizar mesmo, aqui está a variável palavra, e eu vou colocar a palavra que eu quero que seja, né? Sei lá, vou botar mesmo ali, aí, ó, né? Espaço, N, espaço, E, espaço, E, espaço, M, né? É isso, né? Olha. Então, essa é o vetor que está lá armazenado, vai ficar armazenado na memória do computador. E aí, agora, nós vamos começar o programa, né? Então, aí, por exemplo, nós criamos uma variável e vamos usar a função input. Então, o input permite que a gente dê uma mensagem para o usuário, né? Digite a primeira letra da palavra. Aí eu vou... tá. Ou seja, ele vai entrar com essa letra. E depois aí nós vamos entrar com o if, né? O if. Agora o if vai fazer um teste. Ele vai testar o que foi digitado, ou seja, vai comparar o conteúdo da variável digitada, né, que é a variável letra, com a primeira posição do vetor palavra, que contém, no caso, contém a palavra-chave, né, no caso. Né. E algumas vezes aquele bem ali que aparece, né, sempre, algumas vezes, ele não exige, tá? Ele não escreve ali, eu vou fazer sem aquilo ali, tá? Mas se der problema, depois a gente tem que acrescentar o DEM, tá bom? Vamos ver se ele aceita. Às vezes não aceita. Mas a gente pode escrever o DEM aqui também, tá? Vamos escrever aqui. Então ele vai fazer esse teste. Se esse teste aqui, né, o conteúdo que está na variável letra, coincidir com o primeiro elemento da variável de vetor palavra, ele vai mandar escrever a segunda letra, né? E vai colocar na mesma variável aqui. Na mesma variável. Então ele vai dar um input. Digite na segunda letra. Aí a gente pode começar a copiar e colar, tá? Não pode ficar muito cansativo, né? Então a gente pode pegar aqui, ó. Copy. Ver. Só que tem que tomar cuidado que agora aqui é a segunda, né? O segundo elemento do vetor. Então, ele pediu a primeira letra lá no início, né? Bem aqui no início, ele pediu, e depois testou. Se for verdadeiro, ele digita a segunda. Aí ele testou aqui. Se for verdadeiro, né? A gente poderia estar colocando aqui já o if, tá? O else, aliás, né? Por exemplo, aqui ele testou primeiro, né? Se esse if aqui, ó, se esse primeiro if lá, vou apagar aqui primeiro, né? Tudo bem. Tá,
Então é o seguinte, ó. Isso lá. Se esse teste aqui, isso aqui só vai fazer isso aqui, se for verdadeiro, ele vai fazer aquele letra, ele vai pedir a segunda letra. Se for falso, o que ele faz? Aí ele vem no else, né? ISP. Você errou. Então, mas se ele acertar, então observe que está aí end, né? Tem que ter o end aqui. End. Né? O end daquele if lá. Mas se caso for verdadeiro, né, ele vem para um outro if. Ó. If, desculpa, se for verdadeiro, ele vai pedir para digitar a segunda letra, né, e se digitou a segunda letra, nós vamos testar se ela está correta. Então, if, vamos copiar, né? Vamos subir um pouco. If letra é igual a 2, né? Porque agora vai ser 2 aqui. Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele vai pedir para digitar a terceira, né? Ele vai pedir para digitar a próxima letra, a próxima letra. Depois, se for falso, for igual, né? Se for igual, ele digita a próxima hora, mas se for falso, aí ele vem aqui e digita else. Vai digitar else, você errou e termina. Então, e aqui ele testou. Se for verdadeiro, o que ele vai fazer? Aqui ele testou. Se é verdadeiro, ele manda imprimir a próxima letra e vai testar novamente. Testa novamente. Observe que ele já indenta ali, tá vendo? Ele já faz um indentamento ali. Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele manda imprimir, digitar a próxima letra, né? Vou escrever aqui, ó. Letra igual input digite a. Está errado, né? Não, isso aí não pode espelhar, ó. É 1. Digite a segunda letra. Então ele botou 2. Digite a terceira letra, né? Se negócio de copiar também tem esse risco assim. Aqui 3, né? Então ele, como digitou a terceira letra, ele compara com o terceiro elemento do vetor palavra. Se for verdadeiro, ele manda digitar a próxima. Digite a quarta letra. Certo? Se não, ele vem else, isp, você errou.
Pode ver que ele trouxe o else para o alinhamento do if, tá vendo? Você errou, né? E end. Você termina aquele if. Mas como eles estão todos encadeados, né? A gente vai continuar aqui. No caso de ser verdadeiro, né? Porque aqui é o caso de ser falso, mas se for verdadeiro, ele vai imprimir a nova frase, né? Nova pergunta, né? E vai testar novamente. If, letra, igual, palavra. A palavra é o seu quarto agora, né? Se for verdadeiro, o que ele faz? Ele vai mandar digitar a próxima, né? Digite a quinta letra. Mas se for falsa, né? Else, lisp, você errou. E end. Sabe que ele inventou naquele if ali certinho. Vamos voltar aqui. Como é a lista encadeada, está encadeando. Vamos continuar, porque agora a quinta já agora, né, no caso, a quinta é a última, né? Se ele acertou, ele, no caso, a quinta, onde é que está a quinta? Quarta, não, aqui que é a quinta ainda. Que ainda aqui. Então, ele vai testar ainda. If letra igual a palavra 5, né? Ele vai testar ainda agora. Se for verdadeira, ele vai dar parabéns. Parabéns. Certo? E, se não, né, vamos supor que ele errou, ele vai dar lisp, você errou. E 1. Ok? Então, observe que cada if tem um else para dar mensagem, e no caso, parabéns, no caso, se ele chegou, porque aqui seria o núcleo da mensagem, né? Precisou descer tudo aquilo lá, precisou acertar todas as mensagens para que o comando seja executado. No caso, o comando aqui a gente está considerando ser aqui o parabéns, né? Então, este é o comando X, né, que a gente estava procurando. Ok? Então agora nós vamos salvar isso aqui em algum lugar. Eu já estou aqui com uma pasta. Né, eu vou chamar de... Percebe que ele coloca a extensão SCE, né, para programa de palavra. Eu vou chamar de palavra-chave. Ok? Vou ver se vai funcionar. Vou tentar executar aqui. Ver se tem um erro aqui. Assim,
Ah, escutem, ó, eu estou cometendo um erro aqui. Eu estou botando igual, ó, certo? É igual, igual. Aqui o input é igual, né, porque é um operador de atribuição. Aqui é um teste. Então tem que ser igual, igual. Tá? Aqui está atribuindo, aqui é um teste. Aqui está atribuindo, aqui é um teste. Aqui está atribuindo, aqui é um teste. É onde tem if é um teste. Certo? Vamos ver agora. Onde é que está a minha janela aqui para ver se está tudo certo. Opa, só um pouquinho. Ó, agora deu. Vou ter que parar essa apresentação e mostrar outra, senão eu não consigo mostrar para vocês. Ok, né? Então, a mensagem que está lá é esse aqui, ó. Este programa permite que os usuários adivinhem, né? Não, o usuário adivinhe uma palavra digitando-a por letras. Não, o DISP ele não formata muito bem a frase, tá? O melhor seria printf, mas tudo bem. Digita a primeira letra da palavra, né? Ó. Ah, tá. Tem que ser com aspas, senão ele não interpreta. Digita a segunda letra. Digita a terceira letra. D. Digita a quarta letra. E. Tem alguma coisa errada aí. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa no programa. 2, 3, 4, 5. Deu erro no E, né? Que seria a quarta. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Aparentemente não. Vamos começar novamente. Vamos digitar novamente. Eu tinha errado ali no começo, pode ser que tenha dado alguma coisa. Enfim. Tem um erro, alguma coisa que está errada aqui no programa que ele não está aceitando aí. Está tudo certo. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Aparentemente está tudo certo. Será que é o DEM aqui, que ele reclamou o DEM aqui? Pode ser. Vamos ver. Primeira. Segunda. Terceira. Chega nesse ponto que ele dá um erro. Achei que era tudo bem, né?
Sabia que sim. O que será? Porque o problema o erro assim nem sempre fica claro. Não estou vendo o erro, sinceramente. Então, mais uma vez aqui, mas não estou vendo o erro. Dá um erro aqui, não sei. Ele não, embora ele dê a mensagem de ter quinta, mas inclusive até um MASP aqui ficou. Acho que vou. Acho que eu vou ficar devendo isso para vocês, porque agora não estou achando qual é o problema aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Será que... não sei. Não sei o que aconteceu, não. E vou ter que deixar isso para depois. Tem alguma coisa ali que não identifiquei. Então, eu vou ficar devendo isso aí para vocês.